Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Hoje é sábado e esta aula ela é dirigida aos professores. Gostaria de cumprimentar a todos os professores, todos aqueles que ministram na Escola Bíblica Dominical. Saibam que esta função é muito louvável. Ensinar é um privilégio. E a Bíblia diz que aquele que ensina deve fazer com zelo. Então devemos estudar aquilo que iremos ministrar, pois estaremos alimentando a classe de alunos da nossa escola bíblica. Parabéns a todos e que amanhã possamos ter uma aula abençoada. Primeira aula após esse tempo de pandemia, o retorno. Alguns professores não poderão estar presentes, pois estão no grupo de risco. Portanto, eu não estarei presente e alguns outros. Mas que vocês tenham uma boa aula. Estimule seus alunos a comprarem a revista, estimule seus alunos a lerem e se prepararem para a lição, trazerem as suas dúvidas para a classe, para poderem ser discutidas. Isso irá frutificar e irá fazer uma aula mais completa. Então vamos à lição desta semana. A lição número 4. Crise também uma oportunidade de recomeço. Nós vamos estudar o texto áureo que está em Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Na verdade aplicada, a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Os objetivos da lição. Nós devemos parar e pensar um pouco nos objetivos, que é aquilo que o aluno deve sair da classe tendo conhecimento, tendo certeza. Então devemos observar bem o preparo da aula nesses objetivos. Por exemplo, o primeiro objetivo é ensinar que a fidelidade produz recompensa. Você deve conduzir o teu aluno a perceber na história de Ruth, né, que a fidelidade dela à sua sogra trouxe uma recompensa. Ruth passou a fazer parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coisa que se ela tivesse voltado, assim como a sua concunhada Orfa, que voltou para o seu povo, que voltou para os seus deuses, ela não obteve, nós não ouvimos mais falar de Orfa, mas Ruth está escrito na Bíblia. Então, a fidelidade de Ruth trouxe uma recompensa. Apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. Devemos olhar e ver que Noemi e Ruth são exemplos de mulheres cristãs que exerceram a sua fidelidade diante de Deus e mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. As promessas de Deus para a nossa vida são promessas de bem. Então, mesmo em meio à crise, devemos saber esperar. O texto de referência está em Ruth capítulo 1, versículo 8, 9, 16 e 22. Disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada um à sua casa, à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram sua voz e choraram. Porém, disse Ruth: não me inste para que te deixe, nem me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares ali à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, que voltaram dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. A introdução. Mesmo vivenciando crise, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi e decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia
de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crise. É importante, meus irmãos, termos a certeza do nosso relacionamento com Deus. A história de Noemi é uma história muito triste, mas muito comum. Mas dentro do plano de Deus é uma história vitoriosa. A Bíblia diz que nos tempos em que os juízes julgavam, isso quer dizer, nos tempos em que Israel não tinha uma liderança muito firme. Quando tinha um juiz que julgava e libertava o povo fazia a vontade de Deus. Mas morrendo esse juiz, nós vemos no livro de Juízes que o povo se afastava e praticava aquilo que era desagradável a Deus, e Deus permitia que o inimigo tomasse conta de Israel e os escravizasse. E os moabitas, e os amonitas, os filisteus, todos esses povos, eles eram algozes de Israel. E no tempo em que em Belém, que significa casa de pão, houve fome, Abimeleque pegou a sua esposa e seus filhos e partiu para a terra de Moabe, e ali peregrinaram. Deixaram a casa de pão, deixaram a presença do Senhor e foram para uma terra de idolatria, uma terra onde o povo adorava o deus Camus. Esse deus, ele sacrificava, ele exigia o sacrifício dos filhos. E ali, fugindo da fome, Elimeleque encontrou a morte. Elimeleque e seus filhos. Elimeleque quer dizer Deus é o meu rei. Malom quer dizer enfermo, e Quirion quer dizer enfraquecido. Então, esses eram os personagens dessa história. Elimeleque, Noemi, Malom e Quirion. Morrendo Elimeleque, Malom e Quirion tomaram esposas na terra de Moabe, Ruth e Orfa. Pouco tempo depois, morreram também Malom e Quirion. E Noemi se achou viúva e sem filhos. Então, ouvindo dizer que Deus visitara o seu povo, Deus visitara Belém, resolveu retornar à sua parentela, resolveu retornar à sua terra. Então, ali, reuniu-se com suas noras e, querendo despedir delas, disse para que voltassem. Porém, as duas não queriam voltar, mas Noemi insistiu dizendo: eu não tenho filhos para que vocês se casem, pois o costume em Israel era que, morrendo alguém da família que não tivesse filho, o irmão deveria casar-se com a viúva e conceder um filho para que o seu irmão tenha geração na terra. Como Noemi não tinha filhos e já estava em idade avançada, despediu as suas noras. Orfa foi embora, voltou para os seus deuses. Porém, Ruth, conhecendo a fidelidade de Noemi e talvez tendo ouvido as histórias do Deus de Israel, resolveu voltar com Noemi para Israel. A fé nos leva em lugares inimagináveis. Item 1 da lição. Pela atitude de fé, Ruth passou a figurar na história do povo de Deus, estando presente na genealogia do Senhor Jesus. Ruth foi mãe de Obed, Obed foi o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi. Davi, ele figura como uma das figuras mais importantes da genealogia de Jesus Cristo. O item 1.1, a crise não é o seu fim. Irmãos, no meio da crise, muitas vezes tomamos decisões difíceis, tomamos decisões erradas. Assim como Elimeleque tomou essa decisão e saiu da presença de Deus para uma terra onde a idolatria imperava e ali encontrou a morte, assim também tomamos muitas decisões, principalmente decisões que não são da vontade de Deus. É importante a gente pensar e fazer os nossos alunos pensarem que toda decisão ela deve ser baseada na vontade de Deus, ou seja, baseada no que a Bíblia diz e
baseada também na busca da resposta de Deus para aquela situação. Nós estamos vivendo em meio a uma grande crise. Não devemos tomar nenhuma decisão precipitada, mas devemos buscar em Deus a saída. Muitas vezes a saída é permanecer no lugar esperando que Deus haja. O item 1.2, Ruth deixa para trás os deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, a sua sogra. O item 1.3, caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Companheiro sou de todos que temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Irmãos, não encoste em galho seco, porque esse galho vai quebrar e você vai cair. Não se fie em crentes que não estão firmes na palavra de Deus. Não siga o conselho daquele que não obedece a Deus. Não ande atrás daqueles que se desviam da vontade de Deus, porque esses caminhos não te levarão a lugares bons. Mas siga aqueles que você vê a presença de Deus na vida deles. São pessoas que oram, são pessoas que aconselham, são pessoas que não dividem, não estão em grupos dividindo as pessoas, mas estão buscando a comunhão entre os irmãos. Noemi, ela era uma pessoa fiel para que fosse seguida. O item 2, superando a crise. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis sem saber o que fazer. Diante da dor, Noemi se levanta e reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. 2.1, movidos pela fé mesmo na crise. Nós devemos nos lembrar, irmãos, das promessas de Deus, devemos nos lembrar daquilo que Deus já fez em nossa vida. Deus operou muitos milagres, tenho certeza, na sua vida. Então, lembre-se daquilo que Deus fez, surpreenda-se com aquilo que Deus ainda vai fazer com você. É importante você procurar ver aquilo que te traga esperança, não ficar pensando em coisas que te desanimam, não ficar vendo as notícias, muitas vezes exageradas, que são produzidas para impactar a tua mente e deixar você vulnerável. Mas, lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Nós vemos nessa história de Ruth que mesmo Elimelec tomando uma decisão errada, Deus, ele conduziu Noemi pelo caminho certo até o seu retorno a Belém, que é a casa de pão, onde há alimento e onde está a presença de Deus. Item 2.2, nas crises, faça escolhas com Deus. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor para não fazermos escolhas erradas. O item 2.3, no mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse isso para que a gente tivesse paz em nosso coração. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, Jesus nos garante que assim como Ele venceu o mundo, nós também venceremos, porque somos filhos de Deus, feitos filhos como adotados por Cristo Jesus. Pelo sacrifício na cruz, nós temos o direito à herança, que é a vida eterna, e a presença de Deus em nossas vidas. Jesus disse que não nos deixaria só, mas enviaria o Espírito Consolador que nos ensinaria todas as coisas. Portanto, devemos esperar em Deus, devemos nos manter firmes e fiéis a Deus, não desanimar, não deixar de orar, não deixar de buscar a Deus todos os dias, porque a resposta virá e um dia nós estaremos com Jesus nos ares. Assim como Jó disse, com certeza, ele disse, quem dera essas minhas palavras fossem escritas numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e o fim prevalecerá. Então, Jó ali nos mostra a fé. E graças a Deus que aquilo foi escrito numa rocha, que é a palavra de Deus.
Item 3, recomeçar é preciso. É importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Depois dessa crise, irmão, nós vamos ter que nos readaptar à nova situação de vida que iremos encontrar. Nada será como antes. Essa pandemia nos afastou das pessoas. Hoje ansiamos por um abraço, por um aperto de mão, coisas que antes desdenhávamos. Hoje sentimos a necessidade. E assim como muitas coisas que nós desdenhávamos serão importantes para nós. Muitos perderão seus empregos, infelizmente, muitos negócios serão fechados e haverá uma nova adaptação. E nós devemos procurar esse recomeço e procurar se adaptar à nova situação. Em Ruth capítulo 2, versículo 3, está escrito: foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Nós não devemos ficar parados, irmão, mas devemos buscar as alternativas que temos para as nossas vidas. E Deus, Ele nos conduzirá para o caminho certo, assim como Ele conduziu Ruth para o campo de Boaz, que era o seu remidor, que era aquele que iria se casar com ela. Ele também conduzirá você ao caminho certo, ao lugar certo, onde Ele irá te abençoar. 3.2, toda ação gera uma reação. A atitude de Ruth em sair de Moabe, terra de idolatria, de luto, de incerteza, e ir com Noemi para Belém, trouxe para ambas a vitória esperada. O item 3, recomeçar é preciso. 3.3, depois da tempestade, a bonança. Diante das crises, tenhamos uma conduta de busca e dependência no Senhor, pois Ele vem com a nossa salvação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nenhuma situação perdura para sempre, irmão. Essa crise, ela tem o tempo de acabar. Essa enfermidade, ela tem o tempo de acabar. Essa dor que você está sentindo, ela também tem um tempo certo para deixar você. Basta você confiar em Deus, entregar a sua vida e os seus caminhos a Deus com fé. Não entregar somente uma parte, mas entregar toda a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, as suas razões, entregar para nas mãos de Deus os seus pensamentos, pedir para que Ele controle a sua mente, controle os seus pensamentos, pedir para que Ele controle a tua boca, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, e assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Essa para o Espírito Santo controlar a tua vida, controlar o teu ser. Assim, a conclusão, a história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com essa grande mulher que, em meio a crises, teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Que Deus abençoe os irmãos, que amanhã tenhamos uma ótima aula de escola dominical. Se dedique a ensinar, se dedique em fazer o melhor para o seu ouvinte, e Deus, Ele será contigo ali. Deus estará com você, Deus irá iluminar a sua mente, te dar as palavras certas, para que você possa passar para o seu aluno aquilo que é a vontade de Deus. Estejamos na dependência do Espírito Santo em todos os momentos, que estejamos aos pés de Jesus, que estejamos aos pés da cruz de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo. Pai, o Senhor tem estado no controle das nossas vidas e da nossa mente. Toma em tuas mãos, ó Deus, agora o nosso coração. Que neste dia, Pai, o Senhor abençoe a todos, Pai. Que possamos andar na tua presença, confiando que o Senhor vai nos dar a vitória em todas as coisas. Te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.